vamos lá. Olha, a intenção inicial, mas eu vi que ela não ia, vamos dizer, ser muito viável, mas assim mesmo eu ficar meio termo. Era o tipo de lançar umas questões, fazer alguns comentários e conversar. Por isso que eu tinha falado aqui, né, de fazer isso, sobre algumas questões que eu acho que estão sempre presentes, né, nessas justamente colaborações que eu tenho feito com a crise, que, né, fui aprendendo nos projetos que a gente foi desenvolvendo e estava pensando nisso. Mas, como sempre, quer dizer, a gente percebe que o público às vezes é heterogêneo, tem algumas coisas, né, que talvez tenham que ser ditas, vamos dizer, de uma forma mais organizada. Então eu decidi, bom, né, porque tem bastante gente, né, também. Então eu vou fazer uma apresentação, mas que ela tem um preâmbulo, na verdade, que eu fiz pensando a última reunião que a Cris produziu aqui junto com a gente, né, que foi a cidade conectada, né? E que eu dizia algumas coisas que eu mesma estava me perguntando na época, e depois da escrita também desse livro, durante a escrita, essas coisas foram usadas, como escrever fala para a gente alguma coisa, né, naquilo que a gente está procurando fazer. Então eu achei bom apresentar como uma espécie de preâmbulo algumas dessas coisas, mas agora já mais formuladas, vamos dizer, e que estão atrás do que eu queria apresentar aqui, que eu quero explicar, porque vai parecer que eu vou retomar na outra parte o que eu trabalhei com a noção de tópica cívica, que eu tenho trabalhado, né? Mas pensando as coisas que eu pensei, por isso que eu tenho uma conversa, né? Pensando as coisas que eu pensei para fazer a exposição do Cidade Conectada. Então, a segunda parte vai parecer que não tem muita ligação, mas tem toda a ligação, e claro, eu vou explicitar o que eu estou pensando como ligação entre essa primeira parte, que fala mais diretamente do digital, e a segunda, que vai falar da tópica cívica, tá? Então, vamos lá. Você disse que é melhor usar isso, né, do que eu... Não foi ele. Bom, esse é o título. Agora, Ué, então é nesse. Pronto. Né, que é a pergunta, então. A questão que a Cris colocou aí, junto com outras pessoas que organizaram, né, é se pode estar fora do digital. As respostas, eu acho, podem ser muito diferentes se pensamos o digital como instituição, como técnica, como prática social, etc. Quer dizer, né, botando foco em cada uma dessas coisas, você pode mobilizar, né, coisas muito diferentes. E o que eu vou desenvolver em seguida, né, a esse preâmbulo, volta-se para a materialidade digital nas mobilizações, nas ocupações. E aí é que está, né, a ligação que eu estou querendo fazer. Né, tem essas mobilizações que são feitas pelas redes, né, sociais, e tem as ocupações. Como todos sabem do ponto de vista da análise do discurso, o fato dessas ocupações, mobilizações, etc., serem produzidas a partir do digital, faz sentido no sentido mesmo de ocupação, de mobilização, etc. Então, eu não vou falar disso, tem trabalho sobejamente falando disso, eu vou falar da tópica cívica e aí procurar pensar o que isso tem que ver, né? O que a gente pensa nessa noção de tópica cívica. Então, minha forma de pensar essa questão traz por foco o princípio da alteridade e o da liberdade. Da resistência, não só se opor, mas ser outro. A outra coisa também
É que sempre se pensa resistência pensando em opor, ou não, né, não, ou justamente não só como oposição, né? Mas eu estou pensando justamente do próprio efeito da resistência no sujeito, né? Quer dizer, né, o ser outro aí, né, pensando no próprio sujeito. E eu diria distanciar, e aqui eu penso em Nietzsche. E aí eu vou fazer uma longa referência ao Nietzsche, que não está aí, então vocês só vão ouvir. E aqui eu queria fazer um parênteses, porque é assim, a Isadora fez um trabalho, né, aqui que foi orientanda do Eduardo, fez um trabalho falando da questão do Nietzsche, da análise do discurso, relacionando, etc. Eu não li o trabalho, eu não quis fazer parte da banca, etc., porque eu sou assim, às vezes, com isso, mas eu sei da importância da Isadora e da qualidade de trabalho dela. Eu não quis porque é gozado. A minha relação com o Peixe é muito íntima. Não confundo. Não teve não houve essa intimidade, não. Íntima no sentido seguinte, eu preservo algumas coisas que eu gosto de fazer. Então era o seguinte, quando eu conheci a Madame Peixe, que ela me mostrou vamos dizer, o escritório dele e tal, ela me falou e eu também não fui ver esses textos. É gozado, eles estão disponíveis agora, né, lá no arquivo que existe sobre a obra dele, mas eu não fui ver na época, só que algumas anotações que eu vi tinham referência, é que a Madame Peixe me falou, ele agora ia ler Nietzsche. Foi essa apresentação. Então, eu sei sim que teria alguma coisa aí nessa continuidade. Mas quando eu falo que é muito íntimo, é nesse sentido, é que, tá bom, eu soube que ele ia ler Nietzsche. Eu falei, bom, vou ler algumas coisas de Nietzsche para ver isso. Então, com isso, eu estou justificando por que eu não quis fazer parte, né, dessa leitura já nossa pela Isadora sobre a questão do Nietzsche, né? Para preservar um pouco, bom, o que a gente, né, agora sim, lendo Nietzsche, pode pensar. Então, eu venho lendo Nietzsche há uns 3 anos, enfim, mais assiduamente quando era criança, ou seja, quando era bem jovem, que eu entrei na universidade, claro que eu fui ler, né, assim falava Zaratustra, não entendi muito, achei estranho como ele escrevia, justamente eram aforismos, né, e eu não sabia muito bem como ler. E aí eu acho, veja, a forma material é tão importante também, né, no que significa. Porque como você escreve com aforismo, isso tem um sentido, né? Que eu acho que as pessoas esquecem quando lê Lacan. Aí eu estou dando um puxãozinho de orelha, né? Mas não é em você não, viu, Marcos? Agora, então, vamos ler o Nietzsche. Em sua filosofia da interpretação, Nietzsche dá amplo lugar ao incompreensível. Eu tenho trabalhado muito sobre o incompreensível. A margem de manobra, isso também já está no Wittgenstein, né? A margem de manobra. As sutilezas da interpretação, a individualização. Falando da vontade de sistema, diz Nietzsche que ela se expressa, por uma doutrina que se arroga compreensão universal, supra-individual, o que, segundo Nietzsche, é um preconceito moral, uma patologia, sintoma de cansaço da vida, que é a exigência incondicional por uma compreensão inequívoca e de validade universal. Isso eu exploro no meu livro, no capítulo em que eu falo do cis, né? Que é a deixis discursiva e a ordem da língua, né? Essa questão, né, de uma meta-compreensão, no fundo, né? Que, assim como a gente faz crítica a essa questão dos metas, vamos dizer, né, pensando a própria linguagem, vamos dizer, ele fala isso desse ponto de vista, né, da compreensão também, né, da interpretação. Isto, para Wittgenstein, é a instrumentalização de um imenso processo de desindividualização de argumentos,
a criação de um sistema de conceitos e uma lógica que seja capaz de proceder às suas derivações, cujo fundamento é o pendor predominante de considerar o semelhante como igual. E aí ele dá uma porrada, né? Bem como a negação da fluidez da vida, a exigência do Gemein, que é o algo comum, da compreensão universal que Nietzsche recusa, e o apagamento, diria eu, das condições peculiares de vida, das condições de existência. Essa coisa de que, assim como no formalismo da linguística, o Chomsky vai dizer que é um sujeito falante que tudo compreende e tudo fala, né, neutralizando, vamos dizer, né, as condições de existência e as situações, etc., etc., né, desse próprio sujeito. Aqui na compreensão também, isso que o Nietzsche está falando, para mim, é muito isso, né? Quer dizer, você neutralizar, né, essa coisa e também pensar através desse algo comum que o Nietzsche recusa, né, essas condições de vida e essa ideia de que considerar o semelhante como igual. E aí vem todas essas questões depois postas pelas minorias, etc., que às vezes eu penso, caem em equívocos, enfim, trabalham os equívocos, porque parte desse princípio de que todo mundo é igual. E aí eu lembro, naquele trabalho que eu fiz no Enelim, Ser Diferente é Ser Diferente, a quem interessam as minorias, que eu fui até no Tocqueville para buscar essa questão da diferença. Se não entrar aí, a questão da liberdade não vale, vamos dizer, né, cientificamente. O que está faltando quando você pensa, né, essa lógica da semelhança e do igual, se você não pensa liberdade aí, já tem aí um nó, vamos dizer, né, que vai produzir, né, um equívoco que eu acho que é muito trabalhado, inclusive teoricamente, né? Então, essa vontade é uma metafísica que vai em direção ao grande processo de vulgarização. Segundo Nietzsche, esta posição não toma em conta a superação da compreensibilidade, da metacompreensão, quer dizer, a superação da metacompreensão, o distanciamento, e não leva em conta, na verdade, o distanciamento da situação na própria situação. E esta é a sua proposta em sua filosofia da interpretação, que é uma filosofia da individualidade que desestabiliza conceitos e amplia as margens de manobra da interpretação. O que significa aí ampliar, pergunto eu, né? Esse ampliar as margens de manobra. Como ele diz, queremos ser compreendidos e não ser compreendidos. Afirmação que nos remete, eu acho, né, todo mundo que faz discurso já pensou nisso, a Péchet quando diz a linguagem serve para comunicar e para não comunicar. Eu gostei muito dessa coisa que eu encontrei em Nietzsche, para me fazer compreender melhor o que o Péchet diz quando ele fala que a linguagem serve para comunicar e para não comunicar. Isso não se reduz simplesmente a uma crítica à teoria da comunicação, vai muito mais além, né? E eu acho que isso é muito importante quando a gente pensa o social junto com esse sujeito, né? Pensando a ideia de igualdade e diferença, né? E fazendo entrar, então, a ideia de liberdade. Bom, agora, continuando, eu tinha dito da resistência, eu disse, e eu diria distanciar-se, e aqui pensa em Nietzsche. E aí eu dei toda essa... Falei de tudo isso. E manter a distância não é estar fora, assim como é impossível estar fora da história. Isso para responder um pouco o que a Cris está querendo discutir, né? Retomando o Péchet, eu diria, é olhar o dedo e não a lua. Em outras palavras, não ser usuário, redução pragmática, mas ser sujeito e individuar-se em uma posição sujeito que resiste ao que se impõe pela ideologia do digital, tal como a gente ouviu bem na fala, né, do professor Chalais, e eu vou procurar dar, vamos dizer, sequência a essa minha apresentação, né, vamos dizer, que resiste a essa ideologia do digital,
O que satura não deixa lugar à incompletude, à historicidade e ao equívoco. É possível não sucumbir ao mundo, ao mundo, gente. Não é isso que ele falou, é o Nietzsche falando, e aqui fui eu. Esse mundo aí, é possível não sucumbir ao mundo. Estou pensando eu à 00:30 com a minha neta no hospital essa noite. É possível não sucumbir ao comum, a esse Gemein, né, que é tudo igual, aí, né, homogêneo, na verdade, se igual, ele está falando da homogeneidade, né. Não, aí é Nietzsche, né, mas aí eu penso, não alienar-se, né, historicizar a técnica enquanto ser histórico e simbólico, interpelado pela ideologia e constituído pelo político. Aí vem o urbano e o social, que é isso que vocês já leram bastante. O digital é a forma por excelência do discurso urbano. Espaço urbano como espaço de interpretação, espaço em que se estrutura e funciona o digital constitutivamente. Isso eu acho muito importante, porque no meu trabalho, quer dizer, eu compreendi que o social ficava sobredeterminado pelo urbano, ou seja, de tal maneira que há uma indistinção, né, entre o social e o urbano, né, como se uma coisa e outra não tivesse as suas especificidades. Uma coisa é outra aí, né? Mas aí pensando o digital, a questão da mundialização, que eu não vou falar aqui, porque vocês seriam muitos objetos, vamos dizer, né, de reflexão, mas pensando o digital, também aí vem essa coisa, né, de que se costuma, né, trabalhar, né, que não se pode pensar, eu diria, o espaço urbano como espaço de interpretação sem pensar o digital, né? Mas aí e é isso que eu quero trabalhar um pouco, essa materialidade que está aí, né, que é a da cidade, vamos dizer, como é que ela fica, né, enquanto espaço em que se estrutura o digital. Daí a ideia de falar da tópica cívica. A circulação de informação em uma sociedade dita da informação funciona pelo imaginário do completo, do estabelecido, do preciso, melhor ainda, do exato. Saturação e imobilidade, na maior parte das vezes, andam juntas. Ecos, memórias feitas de ressonância, prática de repercutir. Aí temos, como dissemos, a imobilidade pelo excesso e não pela falta. E aí vem uma coisa que diz o Foucault, que eu utilizei justamente na apresentação anterior, né? Que ele diz, Édipo não se cegou pela culpa, mas por excesso de informação, né? Que é uma afirmação do Foucault que a gente pode, vamos dizer, a partir daí, pensar em muitas coisas, né? Bom, na sua prática simbólica, na organização social, o discurso digital tem sido né, de forma dominante, refém da ideologia pragmática. Isso é outra coisa que também eu tenho insistido, né? A do excesso, do efêmero visível, do sujeito da impaciência, do conteudismo, que é a informação, do relacionamento. E aí, vocês vão ver que lá para frente eu vou distinguir relação social e relacionamento, né? E o digital é o lugar dos relacionamentos, né? Relacionamentos, e aí as selfies, ou o trace como fusão, em sua organização. E é esse imaginário que administra socialmente tanto a posição sujeito, como os efeitos de sentido do digital em sua praxis. Imaginário muitas vezes reproduzido nas teorizações elas mesmas. E eu queria lembrar que uma das coisas que eu procurei falar é que o trabalho da Cris, por exemplo, vai além de trabalhar com a organização, né, de como ele organiza, vamos dizer, né, esse funcionamento, mas procurando compreender a própria ordem digital, né? O que eu acho muito importante. E acho que a Marianne Pavot também, em muitos dos trabalhos dela, faz isso, né? E por isso deu aí essa parceria, né? Para mim, isso significa que o pragmático deixa de ser apenas uma dimensão teórica para ser, na dominância da sua ideologia,
né, uma instância do funcionamento significativo da realidade, seja social, científica, cultural, marcando, absorvendo a ciência, a tecnologia e o administrativo. E a não circulação ou a circulação de sentidos e sujeitos no espaço urbano, já que o espaço digital, na dominância dessa ideologia, é um espaço funcionando no lugar do espaço comum. Estou falando a ideologia do digital, né? Importa lembrar aqui a noção de variância quando se pensa a materialidade da linguagem. A variância está em vários trabalhos meus também, eu só vou passar, né, por ela, lembrando que a variância é a condição da formulação nas múltiplas possibilidades de textualização do discurso. Aí até cito o Pechet, que fala justamente que é impossível analisar um discurso como um texto, isto é, como uma sequência linguística fechada sobre ela mesma, mas é preciso referi-la ao conjunto de discursos possíveis a partir de um estado definido das condições de produção. Então essa multiplicidade já está posta lá. E isso é outra coisa que, do meu ponto de vista, olha, pela praxis dominada por uma ideologia pragmática, pode se perder, né, no digital. Não estou dizendo, e isso é muito importante, porque senão a gente fica demonizando uma coisa que a gente não adianta querer evitar, porque ela está aí, ela é, e a gente está nela. Portanto, não é para demonizar, é simplesmente mostrar que dentro de uma certa ideologia que infelizmente é dominante, não pela natureza só específica dela, mas pelas condições em que ela acontece. E aí não pode esquecer da conjuntura capitalista, da maneira como isso funciona nas situações, né, das condições de existência desse sujeito, etc. E aí vem, né, essa dominância. Então, a perda, vamos dizer, dessa multiplicidade. Então, o texto é carregado de discursividades. O sentido sempre poderia ser outro, mas não é nessas condições. Cada texto tem os vestígios da forma, como a política do dizer inscreveu a memória, né? E eu estou pensando em interdiscurso, a memória estruturada pelo esquecimento, né? No interior de sua formulação, né? O intradiscurso. Pois um texto é um espaço de formulações, entre outras possíveis, no movimento do dizer, e estabelece-se o processo de produção da autoria e dos efeitos leitor na relação com a interpretação e o que acontece com e a minha pergunta é, e o que acontece com essa passagem quando se pensa o digital? Aí tá certo que eu não estou vendo. Como tem afirmado, a posição autor e o efeito leitor são afetados pela natureza da materialidade significante em que se configuram. Assim, a matéria significante afeta o gesto de interpretação. Lembra que eu estou pensando a partir daquelas coisas que eu falei do Nietzsche, né, da superação da compreensibilidade. Ou seja, tem hora que a gente não compreende, ponto. É incompreensível, ponto. Veja o Trump. Todo mundo querendo explicar tudo ali naquele cara. Difícil, né? Mas essa não compreensão não significa ignorância, ignorar, não, é outra coisa, é de outra natureza o sentido disso, né? Assim, a matéria significante afeta o gesto de interpretação e, consequentemente, a posição sujeito-autor e a posição sujeito-leitor. No caso dos efeitos do digital, como eu disse ali, né, há o excesso e o achatamento que afetam tanto a posição autor como o efeito leitor, de modo que o múltiplo, a multidirecionalidade se neutralizam na saturação, na falta da falta, na fuga do esquecimento, né? O que fica posto é que, assim, é infernal, né, se você se deixar ser pego, enfim, na ideologia do digital, essa pragmática, porque aí, justamente, né, você não esquece nada, não pode esquecer nada. Mesmo porque, se você esquecer, aparece uma mensagem ali, tipo, para você não esquecer. Ou te organizam as músicas que você ouve, dizendo que para hoje você tem essas, caramba, né? E se eu quisesse esquecer do que eu gosto e gostar de outra coisa? Não posso, né? Que tem alguém, né? Aquele todo mundo e ninguém do Pechet, né? Que está me lembrando disso. Então, essa fuga do esquecimento, né?
E também, você tem lugarzinho para arquivar tudo para não esquecer. Eu brigo com isso, ferrenhamente. Aí eu não anoto, perco tudo. Quero, né? Enfim, tento, né, mexer com isso do lugar. Bom, o que fica posto... O quê? Tá acabando? Tá bom. Seria uma boa estratégia no final. Em Foucault, o que fica posto é que a ideologia da univocidade que toma forma no imaginário social do digital. Não, o que fica posto é que essa ideologia da univocidade que toma forma nesse imaginário social do digital, justamente, né, no funcionamento dessa ideologia da saturação, etc., e do excesso. Em outras palavras, repetição, cópia, reprodutibilidade. O Foucault fala daquele excesso, né, que dá da cegueira pelo excesso, né? Eu já falava, quando eu falava da necessidade do silêncio, eu já tinha percebido isso através do Laurent Geny, né, que era foi um autor que eu conheci no final do trabalho, mas que me intrigou bastante, é bastante interessante, que fala da palavra taciturna, que justamente está no outro lado disso, né, da saturação, em que ele fala justamente da insignificância pelo excesso também, né? Aquela coisa, por exemplo, o que te colocam para ler o dia inteiro, em todas as paredes, na universidade, fora dela, em todo lugar, começa a fazer você ficar cego, na verdade, de propósito, né? Quer dizer, você passa a ignorar tudo isso, o que é péssimo, porque isso pode produzir consequências para você, né? Mas é uma injunção, mais ou menos, eu acho, né, de defesa no primeiro instante, mas depois, né, essa indiferença, a relação com a insignificância, o tornar insignificante, vamos dizer, não tem muito limite isso. Eu não estou propondo que se pratique a insignificância, né? Na verdade, o que eu estou dizendo é que isso vem junto, né? Torna insignificante muita coisa que não é. E aí há o político, claro, né? O que fica insignificante e o que não fica. Quando tem divisão, tem o político, né? Então, certamente tem. Então, agora, perdão. Vejamos o que o Spinoza vai falar, algo que também interessa. A questão dos encontros, que me impressionou muito, falado pelo Renato do Lume uma vez, né? E depois disso ressoou em mim e às vezes eu volto a isso para explorar agora em relação ao digital e a questão da relação e dos relacionamentos. Porque no Spinoza que ele fala dos encontros, né? De encontros, e fala dos encontros felizes, que são esses que potencializam, né, em você, na relação com o outro, né, te potencializa, na verdade, e socialmente, né, esse sujeito digital, né, nos potencializa socialmente. E o que são encontros tomados como relacionamentos sociais em redes? Quer dizer, esses encontros, que se chamam encontros também, né, nos relacionamentos sociais em rede, para o ser humano. No digital, face a relacionamentos, não há causa e efeito, há uma constante derivação de tudo ao mesmo tempo. Questão da instantaneidade e das múltiplas direções. Aqui, essas múltiplas direções não tem a ver com aquela multiplicidade em que o sentido pode ser outro, em termos, né, da relação do discurso de que fala o Peixei, que eu retomei, vamos dizer, na reflexão. Aqui são as múltiplas direções mesmo, você não sabe para onde vai, né, que é a coisa da rede, né, que é a materialidade dela produz isso. Então, e aí eu digo, né, questão da constante derivação de tudo ao mesmo tempo que sintoniza o digital. Relacionamentos em redes não são, do meu ponto de vista, relações sociais,
Essa distinção nos permite pensar nas condições do desenvolvimento das discursividades, nas condições sócio-históricas determinadas pela lógica capitalista em suas formas de assujeitamento e modos de individuação que na contemporaneidade apresentam formas inéditas de desigualdades com novos tipos de coerção e sofrimento social. Aí entra, claro, o fora, o dentro, etc., mas já dentro de uma outra perspectiva, né, de consideração por causa do funcionamento da ideologia pragmática do digital, não por causa do digital, né, ele mesmo. Ao contrário do que se costuma dizer, isto é, que não há autoria no digital, considero nesse caso um sujeito autor, eu não passei para o 5? Não sei agora se eu já fui para o 6. Um sujeito autor produzido no excesso. Eu pus aqui e não usei, olha que boba. Aqui tem a cópia disso que está lá. Tá na tela? Tá certo. Isso, tá bom então. Um sujeito autor produzido no excesso. Uma posição sujeito autor saturado que se ilude em sua onipotência e vontade, porque da forma material, materializa, então da forma material ao sujeito pragmático, das muitas coisas a saber para sua satisfação. Né? Lembra do Pecheiro, estrutura e acontecimento. Nessas condições, o saber discursivo é um pacote de informações ideologicamente equivalentes, sem inscrever-se no funcionamento da dissimetria que rege a divisão social capitalista. Ó, tá vendo? Aí eu não falei em classe social, eu falei em divisão social capitalista, né? Eu faço esse contorno para o trabalho da... A memória mesmo torna-se superfície achatada sem espessura histórico-social. Quando tomamos como objeto de reflexão o digital em suas condições de existência e de produção, há, como dissemos, uma clara dominância da ideologia pragmática, a da informação e da comunicação, que engaja o cognitivo e o psicológico. Ou, em outras palavras, podemos dizer que o digital realiza fortemente a ilusão do sujeito pragmático das coisas a saber. Também, né, nessa posição. Assim, podemos considerar a materialidade digital como a materialidade por excelência da dominância do pragmático. Ou melhor, o digital é hoje condição de existência material da forma sujeito histórica contemporânea. Né? O nosso sujeito é o sujeito digital. O digital corresponde... nessa perspectiva, na conjuntura sócio-histórica que vivemos, a forma de linguagem que ressoa o modo como a ciência, a tecnologia e a administração se sobrepõem no funcionamento das práticas simbólicas que realizam o imaginário do sujeito pragmático, do outrar-se e selfizar-se, né? O outrar-se, que é a fusão, e o selfizar-se, que é a narcisia. Quando eu falo desse outrar-se, é que esse outro não é um outro das relações sociais. É a questão da alteridade que se coloca, né? É um outro produzido pragmaticamente, né? Né? O que dá já, né, um outro sentido ao tal relacionamento, né? O digital sustenta nesse imaginário, e o selfizar-se, essa coisa da narcisia, é essa coisa de, né, o tempo todo, né, esse retorno a si mesmo, que não é reflexividade, porque na fala do Chalera ele falou de uma coisa importante que era a reflexividade, mas aí não é reflexividade, né? É voltar-se para si, né? O digital sustenta nesse imaginário social a ideologia pragmática, mais uma vez, as coisas saber para o trabalho e mercado, ou seja, contemporaneamente, a dominante ideológica é a da praxis que realiza a ideologia pragmática, seja como conhecimento, seja como produção de bens, seja como produção do real. E isso, né, é muito importante pensar. Ou da realidade, talvez fosse melhor dizer aí, né, na relação com o real. E as tecnologias no imaginário social que o digital oferece são absorvidas pelo modo de produção dominante dos processos de significação e de constituição dos sujeitos. Considerando
a minha introdução está terminando, tá? Considerando que na contemporaneidade, como fizemos mais acima, em relação ao que despechei sobre o verbal, na conjuntura material, linguageira, para a existência da discursividade, o digital apresenta-se como condição de desenvolvimento das discursividades, ele é assim, vamos dizer, que ele se apresenta e também como sendo um objeto específico. Quer dizer, ele é condição, mas ele é um objeto. E o que há aí também, eu acho que é bem interessante perceber, há como chama? Um efeito ideológico muito interessante. É que você está vamos dizer, o que você tem de imediato na sua relação é o objeto. E com isso, você se submete às condições. Né? Quer dizer, ao mesmo tempo, quer dizer, né, há uma sobreposição do objeto e das condições, né? Essa aqui, que é essa de condição de desenvolvimento mesmo. Daí é que vem toda, eu acho, uma grande discussão, né, Cris? Da questão do estar fora ou não estar fora. Porque você não tá fora de um certo ponto de vista, mas pode ser posto fora de outro ponto de vista aí, né? Por causa dessa sobreposição. Quer dizer, há uma equivocidade aí que trabalha a favor da ideologia sempre, né? É assim. Quando falo em conjuntura linguageira, penso, por exemplo, que foi falado até, foi, né, mencionado, e isso está nesse trabalho anterior que eu apresentei, a imprensa foi uma condição em um momento desse processo, ou seja, a imprensa se colocou como condição de desenvolvimento das discursividades, afetando a relação com a escrita, a historicidade, a materialidade verbal e logo a posição autor e o efeito leitor, claro. E aí eu queria só acrescentar uma coisa que eu não pus aqui, embora eu tenha que correr depois, mas é melhor ir até onde der para ir, mas explicitando, né? Aqui o Peixe, quando ele fala também, naquele do arquivo, né, do texto dele sobre ler o arquivo hoje, que na verdade, quer dizer, ele não fala isso, sou eu falando a partir do que ele fala lá, né? Mas ele fala alguma coisa semelhante, que é também a mudança, quando há essas mudanças aí, né, que são tecnológicas, né? E ele está falando do computador, ele está falando de tudo isso ali do arquivo, né? Que há também uma mudança, vamos dizer, na divisão do trabalho intelectual. E isso eu acho que é algo a ser muito refletido a partir do digital, né? Inclusive eu chego assim, as exigências da CAPES, a Sucupira e daí para frente, né? É muito mais profundo do que a gente gostaria, né? Quer dizer, que vem por aí. Bom, mas eu vou terminar já. Assim como a divisão do trabalho de leitura, para citar apenas um efeito material da imprensa, podemos lembrar que a autoria, antes resultado de cópias à mão, passa a ser feito por estereotipo, né? E aí a ideia do estereotipo, em que a reprodução do mesmo alarga-se e muda seu modo de circulação, a posição sujeito e o efeito leitor. Também é um fato de quantidade, né? Mas afeta de maneira diferente da que se faz com o digital. Não estou reduzindo o digital à imprensa. Claro que a materialidade do digital é outra. E isso transforma as relações entre sujeitos. Então, isso é muito importante. Isso se faz... Por isso devemos repensar, agora é o fim aí, né? Do preâmbulo, tá? O por isso. Como essa foi... Eu passo para frente, é isso? Por isso, mas já estava então. Por isso devemos repensar contemporaneamente, que foi isso que eu falei já de uma outra maneira, por isso que eu preferia conversar. Contemporaneamente, a mídia, a comunicação, os sistemas de informação, refletindo sobre esses processos. Isso se faz na reflexão sobre o digital, buscando a compreensão da sua ordem na relação dos sujeitos com os processos de significação na conjuntura sócio-histórica, política e ideológica contemporânea. E é isso que faria agora, pensando a cidade, falando em tópica cívica. Então, agora eu entro no nosso assunto de hoje, né?
que é a tópica cívica, mas que eu preferi sim fazer esse preâmbulo para retomar essas coisas, que são elas que vão fazer sentido. O que eu vou falar da tópica cívica vai parecer diferente. Bom, então vocês já leram esse daí, né? Não. Isso eu gosto muito, é do Roland Barthes. Eu me lembrei, tá no livro dele, Roland Barthes para Roland Barthes, que tem algumas coisas justamente que, ao ler o Nietzsche, eu fui lembrando em algumas coisas dele, quando ele fala da distância, da compreensão, etc., que me remeteram a isso. Eu gosto muito, né, violência, evidência, natureza. Aí é o Barthes falando. Ele não saía dessa ideia sombria, pensa que ele está fazendo um livro que chama Roland Barthes por Roland Barthes, quer dizer, ele falando dele. Então, esse ele que aparece aí é ele. Né? Ele usou ele, para si, sei lá como dizer isso. Ele não saía dessa ideia sombria de que a verdadeira violência é do isto vai por si. Essa coisa que vai por ela mesma. Essa é a coisa do digital mais forte, eu acho, né? Que vai por si. Né? Assim, quer dizer, a existência, o modo de funcionamento, as consequências, porque vem por essa ideologia do vai por si. Né? O que é evidente é violento, diz o Barthes, né? Mesmo se essa evidência é representada docemente, liberalmente e democraticamente. O que é paradoxal, porque o digital se apresenta muito como democrático, né? Para quem está ali, né? O que é paradoxal, o que não faz sentido, é menos violento, ele quer dizer, né? Mesmo se é imposto arbitrariamente. Aí eu lembro da não compreensão e não tentar a metacompreensão, a superação da metacompreensão. Um tirano que promulgasse leis absurdas seria a ser tomado como menos violento que uma massa que se contentaria de denunciar o que vai por si. O natural é, em suma, o último dos insultos. Viu, Carolina? Você que vive brigando com o natural. É, em suma, o último dos insultos. Bom, partindo da crítica posta pela relação entre... Agora eu vou para frente. Cidadania, com dominância da instância do jurídico. Agora vai ser a coisa da tópica, né? E civilidade, que está na Hannah Arendt, Sennett e outros, com dominância da instância da pluralidade regida pelas formas de administração, eu diria governo, e tomando a cidade como projeção de uma topografia discursiva, relações espaciais, onde jogam a unidade e a dispersão, procuraremos compreender como se dão as relações entre o pessoal e o impessoal, a exterioridade e a interioridade, a vizinhança e o banimento, que vão dar sentido aos mecanismos de sobrevivência da cidade e de seus habitantes. E, claro, o digital fazendo parte disso. Né? Isso tudo que eu falei antes, né, tem que ser projetado aí. Como significam as formas de vida, as manifestações e as posições sujeito, nisso que estamos chamando de tópica cívica, se tomarmos em conta o espaço da cidade? Como o consenso produzido pelas políticas urbanas e sustentado pela prática da opinião aí significa? A tópica cívica pode ser compreendida a partir da articulação entre relações espaciais e formações sociais, como lugares institucionais que dão forma e sentido aos sujeitos urbanos, aos cidadãos, e ao modo como eles significam e se significam nos movimentos sociais, em suas manifestações. O manifestante, o vândalo, o habitante, o morador de rua, etc. Coisas que a gente tem trabalhado, né, agora, em termos do laboratório e tal, com frequência. A partir de pressupostos teóricos da análise de discurso sobre a constituição dos sujeitos em seus processos de significação e da própria forma da sociedade, tendo a cidade como espaço fundamental em que isso se dá, procuraremos compreender o que é a civilidade e os sentidos do cidadão e da própria cidade no confronto do simbólico com o político. Tomamos como lugar específico de produção o espaço urbano, né? E aí chega nesse outro, que o subtítulo seria Instituição, Poder e Espaço Imaginário, a tópica cívica.
Partimos assim da projeção de lugares institucionais como lugares discursivos de produção de sentidos e de processos de identificação dos sujeitos para pensarmos o que chamamos de tópica cívica. Não há cidadania em abstrato, sobretudo se pensarmos as atuais formas de relação do Estado com seus sujeitos históricos sociais. Isso é uma definição que eu já dei há algum tempo, né, e que eu venho trabalhando. O que há são sítios, lugares de definição em que se configuram processos de manifestação concreta de sentidos de cidadania. A outra coisa que eu falo, que justamente vem da naturalidade, né, com que essas coisas são, né, passam a ser, né, elas vão por si, etc., é a noção de cidadania, né? E também a própria reivindicação pela cidadania, porque é isso que eu quero dizer, que o excesso naturaliza. Já dei a dica que eu queria dar sobre o digital no funcionamento pragmático, e essas questões, né, de tanto você ouvir falar para todo lado, não, eu sou cidadão, nós reivindicamos ser cidadãos, é direito do cidadão isso e aquilo, passa, e isso que o Nietzsche critica, que fala, uma vez que compreende, então nós somos todos iguais, todo mundo está compreendendo o que é cidadania. Não, né? Não, né? E aí começa, né? Quer dizer, essa naturalização de certas noções. Então, esses sítios de significação, por sua vez, se articulam muitas vezes com o que tenho chamado de locus significandi, que é outra coisa que eu andei trabalhando depois, né, de pensar, mas eu estou querendo trazer tudo para a tópica cívica, já que ela é uma questão que trata, né, do espaço e desses sítios, desses lugares, que é o que eu chamo de locus, é o lugar de significância, que são espaços materiais concretos que determinam pela conjuntura em que se configuram a produção de sentido. São esses lugares, esses sítios que nos interessam. Então, por quê? Porque quando se fala em ocupação, é a ocupação desses lugares, né? É de um locus que por ele mesmo significa a tal cidadania ou a outra coisa, né? Ao tomar esse lugar, você está, né, significando. Nossa hipótese é de que há duas formas ideológicas que regem o imaginário citadino nas atuais condições. Isso eu já falei também. O mito da completude, criando a interpretação do fragmentário da desagregação. E dois, em uma perspectiva neoliberal, o fato de que a reciprocidade, a solidariedade cedem lugar à competição, à marginalidade. Da relação dessas duas formas ideológicas resulta uma declinação particular da noção de cidadania, que é direito, e de civilidade, que é a pluralidade. Relação entre o jurídico e o administrativo, que produz uma divisão que coloca à margem, segrega. E aí é a questão de pensar, então, o digital, como é que está aí, né, nesse processo de significação. Quanto ao político, ele se significa predominantemente pelo administrativo, ou pelo que chamaria de política partidária também. Por causa do SEAD, eu estou trabalhando muito com essa relação político-política, pensando política partidária. E aí estão aparecendo alguns sentidos que eu acho interessantes. Uma das coisas que aqui, né, porque a gente tratou muito aqui no laboratório também da questão do político subsumido pelo administrativo, mas também pela política partidária. Eu acho que é interessante pensar, né? Nessas condições, e de acordo com as conjunturas, esse jogo pessoal-impessoal, exterioridade-interioridade, vizinhança-banimento, estabelece sentidos para o que podemos agrupar sobre a categoria de marginalidade, delinquência, ligada a práticas individuais, que será objeto da nossa reflexão. Apoiando-nos em uma visão tópica da cidade, com seus sítios de significação, objetivamos compreender a confluência desses dois movimentos, né, o da expansão e o da inserção, em que a delinquência, a marginalidade, pode ser percebida como sintoma do acréscimo, do a mais necessário para a sobrevivência, ao mesmo tempo em que aponta para o resto. O jogo entre o administrativo e o jurídico rege o a mais, significando em suas condições de existência. O que eu estou querendo dizer aqui, agora pensando lá
né? Bom, deixa eu continuar, porque continua aí, né? Eu pus no mesmo. Temos, assim, uma híbris. Esse híbris que eu estou falando é no sentido grego mesmo. Quer dizer, né? É algo que... Perdão, que significa desmedida no sentido de cometer excessos, ultrapassar, exceder, transgredir, né? Uma híbris, a híbris é que desencadeia a tragédia, né? Eu acho que aí nós temos uma híbris, e eu vou dizer já já por quê. Cívica, que vai significar a relação entre o público e o privado, a interioridade e a exterioridade, a pessoalidade e a impessoalidade, a segregação, a singularidade e a pluralidade. O que eu quero dizer com isso? É que como essa relação, esse jogo entre o administrativo e o jurídico, né, ele rege esse a mais, ele já significa esse a mais nessa margem, vamos dizer. O a mais vai para a margem. Então, o que eu quero dizer, que eu acho assim, é enxugar gelo, ficar reivindicando sempre, ter acesso a tecnologias, a isso e aquilo, porque isso já está significado como esse a mais. Isso que e aí vem a ideia de ocupar, né, esse movimento, é isso que eu estou querendo, né, trabalhar. Por isso que eu queria conversar, porque eu sei que é mais para ser conversado, ainda não está, né, isso tão bem desenvolvido. Mas, pelo que eu venho estudando, quer dizer, isso já vem assim, como já está significado por essa outra instância discursiva, eu diria no processo discursivo, esse a mais já vem significado, né? E aí é com isso que a gente tem que lidar. Então, não adianta lidar, aquele que eu falei do locus significante também, esses lugares, etc. Então, tudo isso, eu diria assim, entre aspas, né, não nos pertence. Ou seja, você luta por isso, né, o tempo todo, né, quando eu falo do enxugar gelo, porque mesmo ter conseguido o acesso, você vai estar no a mais desse acesso. Você passou a ser o a mais desse acesso. Vai haver sempre o que está por direito, vamos dizer, né, e por administrativamente dentro, vamos dizer, né, e esse fora que é o a mais, o resto que passa a fazer parte, entre aspas, né, uma parte particular que tem uma condição de marginalidade. Né? Deslocando os sentidos de cidadania e de civilidade, retomamos a metáfora de Joyce do homem caminhando pela cidade com suas incertezas existenciais, deslizando para do homem não imerso na incerteza, mas fazendo face à sua impossibilidade. Aqui eu quero fazer referência a alguma coisa que é muito bonito, que me aconteceu e que a Francine Mazière faz parte, e que sempre me comove muito quando eu penso, porque além de tudo estava meu neto junto, o Tiago, esse neto que eu sempre refiro, né, que estava na França, ele estava lá estudando, e nós fomos ao teatro, a Francine nos convidou, e esse neto. E nós assistimos uma peça importante do Chekhov, e em que aparece um personagem que é o homem impedido, na verdade. O homem impedido. Que é isso, no fundo. Né? Esse sujeito que é um sujeito impedido, socialmente, né, em vários níveis. E que, então, parece que está tudo à disposição que você precisa lutar para ter, só isso. Mas, na verdade, há algo mais forte que o impede, vamos dizer, né? E é uma peça que no começo, quando o Chekhov apresentou a primeira vez, vaiaram, depois ficou muito, vamos dizer, bem vista, na verdade, quando compreenderam, né? Porque eles estavam lá atrás ainda, né?
que é esse homem impedido produzido pela nossa história do capitalismo em nossas formações sociais, né? Então, e é isso que eu penso na incerteza. Esse homem fazendo face à sua impossibilidade, dele como homem, da cidade como sítio de sobrevivência, etc. Espaços saturados, sítios suturados, o excrescente, a escalada da insignificância, o ignorado, não tem ninguém. Isso é algo também que é chocante quando eu falo esse não tem ninguém. Por exemplo, a empregada doméstica, quando atende a porta e a pessoa pergunta, escuta, não sei quem está aí, ela fala, não tem ninguém. E ela? Quer dizer, né? Bom, esse não tem ninguém que está num exemplo desse, vem muito claramente, ele acontece o dia inteiro na sociedade, né? Não tem ninguém, esse não tem ninguém, né? Não está lá, né? Não tem ninguém. Bom, na cidade, ele é o que está sempre no a mais. Não falamos do espaço mensurável nem do espaço fragmentado. A outra ordem que se faz, porque não há mais espaço a ocupar, é a instância do espaço saturado. O homem citadino está além de. Não são processos, trajetos, são inserções ou expansões, rupturas, extradição. Daí a importância da noção de acréscimo. Vemos a cidade, isso já foi dito há bastante tempo no meu trabalho, né, aqui junto com a turma, como do Labeurb, né, como um aglomerado de a mais. Quantidade que em princípio excede, a cidade se estrutura nesse excedente. Que sentidos então correspondem a esse a mais? Que sujeitos aí se constituem? Que é a nossa questão, né? Como ligamos a noção de consenso a de opinião e ao lugar comum, visto como lugar social público de experiência comum, e é nessa direção que vai nossa reflexão. A que pensa o consenso face à excrescência, à saturação, à delinquência, sem esquecer que o consenso se constitui por processos de apagamento, de silenciamento e representa o ponto de giro da segregação. E aí eu acho, para contrapor a isso, na fala do Chalério me trouxe bastante coisa a refletir, o incomum, né? Que se constitui aí nesse lugar, dessa questão do consenso, mas você pensar essa excrescência não justamente como esse a mais marginalizado, mas o comum, né? Mas pensando no incomum, né? Em comum, vamos dizer, né? O in aí como em comum, que é o que eu já trabalhava no Cidade Atravessada, né? Pensando o rap, aquelas coisas todas, como sendo o comum, mas o comum do sujeito público, desse sujeito que está aí, justamente, né? E não desse sujeito imaginado pela administração, por não sei o quê, que já, né, já está, né, enquadrado e significando já de uma maneira muito particular. Bom, eu acho que eu vou... Bom, já adiantamos que quando falamos em opinião, aí faz efeito a ideologia e a presença social da mídia e das mídias digitais. Importa realçar que as mídias digitais mudaram a gestualidade e a relação dos sujeitos com suas imagens. Eu digo gozado que falaram da imagem, né? A imagem e o que é dito não precisam coincidir. Há o que eu chamaria de um espalhamento da identidade desse sujeito. Fragmentam-se e esfarelam-se, assim, né? Vamos embora, assim, naquela multidirecionalidade lá, que não é multiplicidade de sentidos. É o contrário até, né? Esse esfarelamento aí que eu chamei, porque... a imagem e o que é dito não precisam coincidir. Há o que eu chamaria de um espalhamento das identidades desse sujeito. Fragmentos e esfarelam-se. Está no 6, está aí passando ou não? Então, bom, isso porque muda a relação dos sujeitos com a linguagem. Mídias, a própria generalização da análise do discurso, eu acho, é muito interessante pensar isso. É que a ciência se transforma também em senso comum. Então, quantas vezes eu vejo gente na televisão falando um negócio, falei, isso aí, às vezes, em geral, é uma má compreensão de uma coisa do discurso, tudo bem, mas que se torna, né, comum, vamos dizer, torna, né?
A própria análise de discurso, então a generalização tomada como senso comum, fizeram com que o sujeito tenha uma relação que eu chamaria de visceral com a linguagem. Esse sujeito debruça-se sobre si em continuidade. Esse debruçar-se sobre si justamente não é reflexividade. É esse voltar-se para si, né, o tempo todo, né? Ele está sempre em foco para ele mesmo, né? Pela conjuntura, né? Pelas condições. O movimento das minorias está aí para comprovar isso. Judicialização e militância do eu em permanência, né? Isso eu estou falando por causa desse negócio, o excesso de reivindicações dado o excesso da própria mídia, enfim, essa coisa do digital. O que eu estou querendo dizer é que a gente não pode dar como significando do jeito que a gente quer certas coisas que a gente mesmo está fazendo. Porque tem lugares de significação que estão funcionando já quando você faz o seu gesto de significação, né? E é por isso que se multiplica, né? Aí falam mal justamente, está tudo judicializado aí no sujeito e tá. Mas é uma resposta a essa outra coisa que também é em quantidade. Então, a partir do que referimos acima como sendo a tópica cívica, podemos pensar o espaço com diferentes atribuições. Sabemos que o espaço, pensando a cidade, é um espaço de significação, suscitando interpretação, né? Mas, agora, pensando, né, o espaço, quando se trata da cidade, sofre diferentes determinações, de tal forma que, na atualidade, a relação entre o político e o simbólico se faz na forma da sobredeterminação, que eu já falei, na verdade, se faz, isso a gente já sabe, do espaço social pelo espaço urbano, há uma prevalência do espaço urbano na significação do espaço social. E as relações sociais se significam pelo urbano, né? E aí eu diria justamente, né, que então, além dessa indistinção, né, a gente pode pensar que a organização urbana está presente de forma precípua no discurso administrativo dos especialistas, de certa maneira eu já disse isso quando eu comentei aí, e também dos sujeitos comuns, os usuários do espaço urbano. Que aí vira essa diferença entre o sujeito, né, que está se praticando, né, na sua posição, e o usuário, né, como a gente tem no digital também, né? E aí a gente tem o usuário do espaço urbano, né, que fica reivindicando o que já é dele, né? Mas que, como usuário, né, é esse outro discurso que se apresenta, né? Sujeitos generalizados, isso é o Barthes. É bonito, ele fala assim, né? Só vou citar correndo: desde que produzo, desde que escrevo, é o próprio texto que me despossui de minha duração narrativa. O texto não pode contar nada, ele leva meu corpo para outro lugar, longe de minha pessoa imaginária, para uma espécie de língua sem memória que já é a do povo, da massa insubjetiva do sujeito generalizado. Esse sujeito comum, né, que eu estava falando, o em comum, etc. Mesmo se eu ainda estou separado dele pela minha forma de escrever. É muito interessante, né? O que eu estou tentando mostrar, não sei se eu estou conseguindo, mas é uma relação que nós temos antes de nós nos olharmos socialmente, etc., e nos significarmos, né, nessa maneira que a gente se vê. Bom, linguagem, agora vai no... O 6 já está aí. Se pensarmos a tópica cívica, não podemos ignorar a relação entre espaços, entre sujeitos e sociedade. E o sujeito de que tratamos é o sujeito discursivo, ou seja, o indivíduo interpelado. Até eu ia pular isso, porque é tão... Mas era bom lembrar, né? Interpelado em sujeito pela ideologia, sujeito de linguagem, sujeito social e histórico, constituído na articulação simbólico-política. Por isso que eu acho que há a dominação e por isso há a resistência, né? Mas, né, nós não escapamos, na verdade, à interpelação aí, né? Como sujeito, nessa forma, sujeito histórico e nas posições sujeito possíveis, vamos dizer, né? E claro... deslocando sempre,
né? Ou, nem sempre, né? Tem muito na sociedade que é muito reprodução, né? Bom, as teorias sociais que falam do sujeito em geral pensam um sujeito centrado, onipotente, mestre de si e de suas vontades, na relação com a sociedade, essa também já é estruturada. O que em discurso chamamos, no caso do sujeito, de subjetivismo idealista, ou individualismo subjetivista. E, quanto ao sentido, né, a gente fala do objetivismo abstrato, ou seja, a sociedade lá, já lá. Então, de um lado, a gente já... Essa ideologia social, vamos dizer, de teorias também sociais do sujeito, né, elas vêm com essa ideologia desse sujeito centrado dessa maneira, quer dizer, tanto esse sujeito, né, pensado como origem, né, dele, dos sentidos, e a sociedade também, dentro desse objetivismo abstrato, é algo já lá, já está lá, está posto, como se fosse inerte. Não, o sujeito e a sociedade estão em constante constituição na relação entre eles, né? E são os movimentos que eu chamo de da sociedade que podem mostrar isso, né? Continuando, então, o que está escrito, né? Eu falo do Touraine que ele propõe que se pense os movimentos sociais a partir de um conflito central, e aí ele coloca o sujeito. Tá? Não estava? Não, tá, desculpa. Me entusiasmei aqui, esqueci. Bom, né, no Touraine ele traz para dentro, porque eu estava criticando as teorias sociais, queria dizer que pelo menos o Touraine traz a questão do sujeito, mas na maneira sociológica, né? Sociológica. E ele vai distinguir o conflito que leva o sujeito em luta contra o mercado e as técnicas, de um lado, e o outro que luta contra os poderes autoritários. E ele vai chamar isso de conflito cultural, atual, que se distingue tanto do que havia antes, né, o da sociedade industrial, que se apoiava no econômico, ou do início da modernidade, que era um conflito político. Os atuais se organizam em redor do controle dos modelos culturais. E o que ele chama de cultural, afinal? Ele afirma que um conflito social com um projeto cultural é sempre definido por referência de um sujeito. É isso que eu estava dizendo. Agora, eu sou meio crítica a isso, e eu acho que os que me conhecem sabem, essa coisa de que trazer a questão da cultura tem sido, muitas vezes, para elidir a questão da ideologia, do imaginário, etc. Então, o cultural muitas vezes vem ocupar isso. Salvo algumas teorias, não tenho isso, sim, né? É preciso pensar. Por exemplo, oh meu Deus, como ele chama, o Desserteau, já quando fala de cultura no plural, ele já está pensando de maneira diferente a questão da cultura, e mesmo no Touraine, algumas coisas que terão consequência, vamos dizer, para pensar, aí sim, a cultura mesmo, e não para sobrepor cultura e ideologia como é o uso comum. Em televisão, quando você ouve falar em cultura, em geral, estão apagando a questão ideologia, que é ideológico, vira cultural, né? São costumes, é a cultura, é não sei o que. Essa noção de cultura como ela é praticada. Obrigada, viu? Foi bom você lembrar também. Ó, esquecimento. E mais, ele aborda questões de liberdade, de projeto de vida, de respeito a direitos fundamentais, que não são apenas ganhos materiais e políticos, né? Bom, deixa de falar em movimento social, deixa-se, perdão, não é ele, não, de falar em movimento social para se falar em movimento societal, pois esse associa o projeto cultural, sim, não só ele, mas os filiados a essa teoria, né? Para falar em movimento societal, pois associa o projeto cultural a um conflito social. Já a partir de 60, quando Touraine critica a ideia de povo como disfarce do Estado, né, os movimentos passam a se chamar culturais e não societais. Tá? Então, agora, eu contraponho, na verdade, porque eles e é interessante porque está pensando em práticas que vão de movimentos culturais que tendem a defender ou transformar uma figura em sujeito, né?
as mulheres, a ecologia política, a defesa das minorias, etc. Tornam-se contraditórios desde que entram em questão os conflitos de classe, tá? E isso é uma crítica feita, uma discussão muito forte. E eu, para lembrar isso, veja-se o caso das cotas, no nosso caso. Não é? Porque você fala nas cotas pensando a questão de minorias, raça, etc. Quando você entra com a questão da pobreza, claro que reafirma certas formas de preconceito, de racismo, etc., mas ao mesmo tempo traz algo que fala alto dentro da nossa sociedade, porque nós estamos no capitalismo e isso não pode ser esquecido, né? Bom, como resultado, há uma priorização do sujeito como centro da análise e a identidade social, que antes era definida pela relação com o sistema social, passa a se pautar pelo próprio sujeito. E tem-se mais movimentos de afirmação do que de contestação. Agora, diz o Turenne, né? O que é esse próprio sujeito? Aí vem a minha crítica. A afirmação desdenha a contestação. Que lugar tem nessa reflexão a resistência, o política e a ideologia? Que sujeito é esse? Na verdade, a minha questão então que sujeito é esse, né? Discursivamente, o que eu penso aí é que, se nós pensarmos discursivamente, o que se tem aí, na verdade, né, são diferentes formas de assujeitamento. Porque senão fica na superfície ou fica no lá fora. Não. Há diferentes formas. O Peixe diz isso, né, nesse último livro lá, que eu fiz a coletânea de alguns textos dele que eu encontrei com a Francine, né? Quer dizer, a Francine me ajudou a encontrar, não é? E ela tinha, assim, a maior parte. Mas esses textos, o Peixe fala muito dessa mudança mesmo, sendo a forma sujeito capitalista, né, historicamente, mas há diferentes formas de assujeitamento que vão se constituindo nessa história, né? Então, o que eu vejo aí são diferentes formas de assujeitamento. O que eu vejo não, diz o Peixe, né? Pensando-se a historicidade e as diferentes conjunturas. Essa é uma questão ideológica que acarreta a necessidade de diferentes tipos de respostas dos sujeitos. Agora eu estou falando porque eu quero chegar na ocupação, né, já daqui a pouco, enfim, para terminar a minha exposição, não demora, está pertinho. E do digital aí, né? Então, a questão do digital, como eu disse lá na minha introdução, ela vai funcionar, né, como nessa condição de desenvolvimento das discursividades. E, claro, nas maneiras como o sujeito é assujeitado, né? Isso afeta, porque as pessoas às vezes falam assim, então a gente sai do capitalismo. Não, não é a forma sujeito histórico que é afetado, mas a forma de assujeitamento, entrando o digital, ele vai fazer um efeito aí, claro, né? Então, essa forma sujeito histórica, vamos dizer, né, ela sofre uma interpelação em que a questão da relação com o digital vai estar posta, portanto, vai estar, vamos dizer, de alguma maneira, funcionando nessa forma de assujeitamento. Tá? E que eu falo, é aí que eu entro que não o digital em si, mas a ideologia dominante do digital sendo pragmática, é aquele sujeito que está sendo constituído ali, que não põe em risco o capitalismo. Pode ficar sossegado, né? Quer dizer, não é para ficar sossegado. Não fiquem tranquilos. Não, eu estou falando para eles. Com eles. Bom, continuando, deixa eu ver aqui que eu preciso chegar no final, né? Senão o que a gente vai fazer? Isso. O que quero dizer é que nem o sujeito é constituído do mesmo modo, embora se constitua sempre pela interpelação do indivíduo e sujeito, né? Nem a resistência ou a contestação é a mesma das diferentes épocas. Claro. E aí eu vejo um saudosismo em relação à época em que eu estive, sim, nas ruas, que eu tenho que falar disso. Às vezes eu tenho vontade de falar. Isso não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A mesma coisa que eu conversei com Paulo Freire, quando ele, vindo do exílio, falava da educação, falando, nós precisamos buscar aquele sujeito.
Não, já tinha tido, o PT já estava criado, já tinha, os operários já tinham feito seus movimentos e tal, mesmo na ditadura, já tinha tido as diretas já, etc, etc. Portanto, teve alguma coisa que se mexeu aí, então. As formas de contestação, etc, etc. Claro que o Paulo Freire é o Paulo Freire, então ele sabia muito bem o que fazer com isso. Mas, quando ele chegou na vontade de continuar algo que ele tinha feito e que tinha sido importante, que tinha dado certo, que ele teve que fazer na África ou em outro lugar, porque aqui não podia mais. Mas aqui não era mais aqui, né? Já era um outro aqui, né? Bom, e agora não é a mesma coisa dos anos 60, né? A ocupação naquele momento, e aí, desculpem, mas eu sou crítica mesmo, e eu sei que às vezes as pessoas tomam isso por outra coisa, até brigam comigo, mas eu vou continuar fazendo as críticas que eu acho necessárias, né? Quando falo em ocupação, vem muita imagem para mim nas escolas das mães indo levar cobertor e chocolatinho quente para as filhas. Gente, quando a gente tomou a Maria Antônia, do outro lado tinha gente em cima dando tiro em nós. Não tinha mãe levando coisa nenhuma, nem dava. As mães ficavam na aflição ou na tentativa de dissuadir a gente de estar lá. Então, o que eu quero dizer não estou dizendo que nem é melhor ou pior, é isso, é outra coisa, e essa outra coisa tem que ser significada, porque nós temos que ir para a história, né? Não deshistoricizem, né? É muito importante. Bom, eu não estou falando mal das ocupações, eu estou falando muitas vezes o que eu observo em relação a algumas formas de ocupação que estão querendo alguma coisa, mas estão nessas condições todas. E aí, justamente impulsionado por essa ideologia, acaba fazendo um gesto que não vai romper, não vai conseguir, porque está lá, né? É outro, né? É outro momento. Bom, pense que uma das dificuldades de se pensar essa questão do assujeitamento, logo a do sujeito nas teorias sociológicas, é que no caso presente, os sentidos do cultural se substituem ao social e se indistinguem. Na medida em que se procura discursivamente distinguir social e cultural, há uma separação, eu acho importante. E aí podemos ver os efeitos ideológicos da tomada de um pelo outro, presente, por exemplo, no que falamos do subjetivismo idealista, a de um sujeito agente, dono de sua vontade, responsável, etc. O efeito sujeito centrado que a análise de discurso critica. No domínio da posição subjetivista, há também a dominância da dissociação, indivíduo e sujeito, linguagem e sociedade. Né? E aí, na fala, eu vi a dissociação, né, na fala que eu chamei a atenção, né, do social naquele momento, né? E do político, que para mim tem que necessariamente vir juntos. E aí eu vejo que é uma questão teórica, não é uma questão, né, simples, né? Essas disjunções resultam da incompreensão. Isso eu já tinha escrito, viu? Não foi depois. Isso, ao contrário, quando eu falei, eu estava pensando nessa não separação, né, nas teorias. Essas disjunções resultam da incompreensão da ideologia e da interpelação do indivíduo sujeito. Sujeito que é, na sua constituição mesmo, eu estou acabando mesmo, viu? É sujeito social. Posição sujeito em que o político e o social se articulam simbolicamente. Se fizermos entrar em conta a ideologia. Pela ideologia, nós não podemos dissociar o político e o social. Bom, aí que eu entro mesmo no final, que é ocupar ou construir o espaço social. Após essas considerações, né, sobre a sociedade, o sujeito e a ideologia, e remetendo à tópica cívica, né, em que a questão dos lugares vincula-se às instituições e à constituição da cidadania e a civilidade, podemos, afinal, distinguir o que estamos pensando como ocupação ou construção. Não é que a ocupação se opõe, não. Há ocupações que são construção e há ocupações que não são construção, são só ocupação. Aquilo que eu falei já um pouco, né? A noção de ocupação, nesse caso, está vinculada à ideia de homogeneidade, saturação e de uma sociedade já pronta e inerte. Naquele caso que eu falei, de um sujeito
centrado e de uma sociedade já pronta, já lá, né? Mas na perspectiva que nos propomos, a sociedade está em contínuo movimento e na constituição de diferentes posições. Sujeito constitui-se permanentemente a formação social. Aquela ideia de que há uma individuação do sujeito, uma vez interpelado, né? O indivíduo interpelado em sujeito, depois há uma individuação desse sujeito pelas instituições, pelos discursos, etc., uma articulação simbólico-política produzida, vamos dizer, pelo Estado, né? E aí o que a gente tem, justamente, é que são esses sujeitos individuados, porque senão nós teríamos só como uma placa realizada da forma sujeito histórica, tal qual. No entanto, quer dizer, né, ao se individuar, vaza, né, a ideologia tem furos, como diz o Peixe, etc., e alguma coisa acontece. E é aí que o sujeito, então não é essa forma sujeito histórica que se identifica, mas é a forma sujeito histórica individuada, né? E é esse indivíduo que é um sujeito individuado, não é um indivíduo em grau zero, vamos dizer, né, que é o psicobiológico. Não, o político-social, esse que já está trabalhado pela ideologia, quer dizer, né, o indivíduo interpelado em sujeito, né, e pela ideologia, que vai se identificar com formações discursivas e vai justamente constituir posições de sujeito na sociedade. E é nesse movimento, nesse processo, vamos dizer, que há uma movimentação também no social. Né? Esse movimento social. Por isso que eu distingo o que é, para mim, movimento social ou da sociedade, né? Movimento da sociedade e movimentos sociais. Porque os movimentos sociais, para mim, são esses de grupo, o sem terra, o sem teto, etc., que são organizações já. Né? Não tiro o mérito disso. O meu cuidado só é aquilo que eu disse. Você pode estar enxugando o gelo na medida em que, ao reivindicar, ao ocupar, etc., você já está no a mais, no excrescente, etc., que é de onde a gente precisa sair para conseguir mexer com essa divisão. Né? Eu sei que é uma coisa difícil, mas eu não considero como impossível, porque senão eu já tinha desistido e não vou desistir tão fácil. Por quê? Sim, porque a historicidade, a materialidade do sujeito, há justamente falha, há etc, etc, também no sistema, né? Vamos lá. Então, e a noção de ocupação, para mim, justamente, ela tem que ter esse outro sentido que eu estou pensando aí, né? Que é o de construir. E aí que eu falo a ética, né, do espaço social, aí, que é essa ética, né? Que a gente, pensando a tópica cívica, você vê, né? Como um trabalho do sujeito e um movimento social. Para nós, eu já estou aí, né? Ocupar pode ser construir quando pensamos o espaço social, e construir, nesse caso, é produzir um sentido com sua forma histórica de reivindicação, de independência e de constituição de uma posição sujeito que se respeita e cuida do social que constrói. Nessa distinção, podemos dizer, isso aí é a não alienação, viu, gente? No Marx, só que dita agora com o discurso atual. Porque quando você vai na não alienação do Marx, principalmente nos escritos filosóficos dele, né, que é de 1884, lá você encontra muito claramente essa coisa, inclusive falando da humilhação, né, e desse sujeito tornado objeto, etc., e aquela proposta que eu tenho repetido muitas vezes, principalmente quando eu falo em educação, que esse sujeito não alienado, justamente, eu acho que quando ele falou do sujeito lá do incomum, etc., lá no final, eu pensei muito nesse sujeito não alienado, que é esse sujeito que, no Marx, agora estou falando, né, porque eu já acabei de falar um pouco que eu acho que é esse sujeito do Marx, né, dito hoje, né? Esse sujeito que consegue justamente avaliar os efeitos da sua prática na sociedade e os efeitos da sociedade sobre ele.
né? Aí, justamente, é que ele, vamos dizer, resiste, né? Aí é uma forma de resistência, né? E eu acho isso importante. Traduzindo para nós hoje, é essa outra coisa que eu falei, né? Com Peixe aprendi a olhar X para compreender Y e também a expor o olhar à opacidade. Daí que falar da ocupação do lugar social ou da construção do lugar social que se reivindica, é também falar da mídia, das redes, do político. Pensando o funcionamento disso tudo, redes, mídia, conflagrações, políticas, mundialização, etc., podemos afirmar que há uma mudança da presença do discurso social, mudança da estrutura e do acontecimento do discurso social, o que acarreta também uma transformação nos modos de ocupação, ou melhor, a construção dos lugares sociais pela sua ocupação. O que afeta a relação do sujeito com os outros, questão de alteridade, né? Sem esquecer que pensando não é por relacionamento, certamente, é pensando relações sociais como relações, mesmo que se dão, né, na formação social. Sem esquecer que, pensando nossa forma sujeito histórica do capitalismo, há divisão do sujeito entre si, mas também do sujeito consigo mesmo. Então, não é para desconhecer todas essas dificuldades, vamos dizer, né? Para além da divisão, e aí estou terminando, quase falta. Para além da divisão, o que aprendemos com a análise do discurso a partir da noção de posição sujeito é que somos múltiplos. Segundo Nietzsche, e o Nietzsche deu força ainda, e gostei muito. Segundo Nietzsche, a moral existe para calar a pluralidade em mim e fazer emergir o sujeito forjado na identidade coletiva do grupo, da manada, né? De nossa parte, temos desenvolvido reflexões sobre a não exatidão, a não coincidência dos sujeitos, seja com os sentidos, seja com os outros sujeitos e mesmo consigo próprio. Esse texto meu está naquele, né, Gracie, que nós estamos lá no Sujeito, Sociedade e Sentido, que é uma coleção lá da Univais que nós fizemos, onde tem vários textos, o meu, o seu, acho, do Pedro, né, que tem, em que a gente fala de sentidos em fuga. E foi trabalhando sobre os sentidos em fuga que eu compreendi que também essa divisão que existe do sujeito com ele mesmo, a gente pode tratar como uma não coincidência dele com o sentido, etc. Então, eu estou falando isso porque não é a não coincidência da Jacqueline Autier. Aí eu estou pensando mais ideologicamente, menos no inconsciente, etc. Construir espaço, estão pensando nesse sujeito múltiplo. Segundo Nietzsche, então, né, de nossa parte, temos desenvolvido reflexões sobre a não exatidão, a não coincidência do sujeito, seja com o sentido, seja com os outros sujeitos, e mesmo consigo próprio. Assim, quando falamos em ocupar no sentido de construir espaços sociais, estamos pensando nesse sujeito múltiplo, plural e nas possibilidades que a construção de espaços abre para a relação dos sujeitos entre si e do sujeito com ele mesmo. O que eu sempre disse, isso quando eu comecei a dar aula eu percebi que quando uma aula funcionava trazendo algum sentido diferente, ela me mudava também. Não era só para os alunos que eu falava, eu também estava fazendo isso, essa prática em relação a mim mesma. E agora tenho compreendido justamente em relação a esse social, numa coisa mais ampla. Se esse sujeito, justamente, né, não mexe com esse lugar, com a posição sujeito dele, né, é difícil que a tal ocupação mexa com os sentidos que isso pode trazer. Então, é uma transformação da sociedade e é uma transformação desse sujeito social. Eu estou falando agora, né, sempre desse lado, né? Assim, quando falamos em ocupar no sentido de construir espaços, estamos pensando nesse sujeito múltiplo, plural, e nas possibilidades que a construção de espaços abre para a relação do sujeito entre si e do sujeito com ele mesmo. Processo assim sempre inacabado e aberto a novas ocupações. E agora aí eu já estou levando a ocupação para outros lugares, que não só há de se legitimar ou de produzir poder. Isso é outra coisa, senão a gente entra na conversa do capitalismo, né?
mas de posições sujeito outras e não redutíveis à coerção da manada. O que significa, afinal, não apenas reproduzir a sociedade, mas em seu movimento da sociedade, produzir outros espaços sociais. Isso é difícil. E agora vem o final. Realizando assim o passo que vai da moral à ética, e que aqui chamo de ética cívica, a que abre espaço para outros processos de significação que tomam distância em relação à cristalização de sujeitos no padrão fixado social. Torne-se o que você é, diz Nietzsche. Eu falei que ele está me dando força. Ou seja, toma-se distância, pois ser livre é tomar o caminho da existência por descentramentos sucessivos, face a si mesmo ao que nos determina para o idêntico. Repetição. Aí reencontro que tenho trabalhado como sentidos em fuga, viu, Grace? Polissemia, dispersão e espalhamento. Ela saiu. E não, está aí escondida, não vi você. E a não coincidência do sujeito consigo mesmo. Ao construir um espaço social, abre-se a possibilidade de tornar-se o que se é, e não apenas ocupar o lugar do que já é, do já lá. É isso.